professores do Brasil, pedagogos. Hoje a nossa aula dando continuidade ao tema Sociologia da Educação. Já fizemos aí uma grande investida, um grande apanhado no conceito de sociologia, já vimos um pouquinho o seu objeto de estudo, os pensadores que avançaram nesse campo dessa ciência tão importante para nós nesses dias atuais. Nós vamos adentrar hoje um pouquinho na sociologia como ciência da sociedade. Até aqui nós estávamos percebendo a importância da sociologia para o ser humano na sua individualidade e assim como também no meio ao qual ele faz parte, no grupo ao qual ele está inserido. E a sociologia como ciência da sociedade, ela estuda justamente essas organizações humanas. Eu preciso perceber onde o ser humano está inserido e a partir daquele momento em que eu percebo isso, eu vou começar a perceber o seu comportamento, a sua adaptação diante dos fatos aos quais eles são colocados para vivenciar. Esta disciplina tem se concentrado particularmente em organizações complexas da sociedade. Então, nós vamos perceber que com o crescente, com a globalização, tudo acontecendo ao mesmo tempo, nós somos humanos e precisamos parar e nos reabastecer daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós pensamos, e essa é a função da sociologia como uma ciência de estudo da sociedade, perceber aquilo que a sociedade ainda precisa avançar e melhorar na sua particularidade, assim como também em grupos. Nós vamos perceber que a sociologia, em comparação com outras ciências sociais, ela começou a partir do século XX, né, onde se fizeram essa junção entre sociólogos e antropólogos, né, para que assim eles pudessem perceber e oferecer contribuições necessárias para o ser humano. A sociologia ela tem como esse campo o estudo realmente do comportamento do ser humano e perceber as diferentes áreas, o qual ela tem esse impacto a contribuir de forma positiva na vida do ser humano. Na economia, a sociologia se diferencia por estudar apenas os aspectos sociais em relações à produção e trocas de mercadoria. Então, nós vamos perceber que na antropologia, a sua contribuição era na área não industrializada, mas perceber o ser humano na sua essência, e na economia já essa troca de mercadoria. Qual o impacto humano, do seu comportamento humano nessa troca de mercadoria? E, por fim, a filosofia social, né, que é justamente o impacto das teorias da sociedade, objetivando explicar a variedade, né, do comportamento social nas suas ordens moral, estética e histórica. Então, nós vamos perceber que a sociologia em si, ela não fica reservada só nela, fechada só nela, para perceber aquilo que precisa ser melhorado no ser humano, mas ela vai atrás de outras ciências, ela vai atrás de outros ramos, para que assim ela possa fazer essa junção e melhorar a qualidade de vida do ser humano. Nós vamos perceber também que a sociologia da ordem e sociologia da crítica da ordem, o quanto é importante para a gente ter esse pensamento, nos organizar, nos ordenar de forma simultânea, para que assim, diante das proposições ao quais nos são colocadas, nós possamos ter de cunho aquele comportamento desejado e esperado. A sociologia, em vista do tipo de conhecimento que produz, pode servir de tipos de diferentes interesses, né? Por estar voltada para engendrar de forma o conhecimento comprometido com a emancipação humana. Nós vamos perceber aqui que o ser humano, ele tem essa certa liberdade de escolha, ele tem essa certa liberdade de perceber aquilo que ainda está faltando, aquilo que ainda está errado, para que ele possa voltar e fazer o correto.
Por isso que a sociologia é esse estudo tão importante nos nossos dias atuais. E nas nossas salas de aula, com essa temática, nós podemos perceber que aquilo que é ordenado, aquilo que é organizado, ele flui com muita naturalidade, ele flui com muita verdade, veracidade, e ali a gente vai tendo objetivos a serem traçados, mesmo que haja uma quebra, mesmo que haja uma alteração nos planos, aqueles objetivos aos quais nós colocamos como condição do comportamento humano, ele será alcançado de forma íntegra. A evolução da sociologia como disciplina. Nós já vamos adentrando aqui um pouquinho a partir do conceito de sociologia, a partir do objeto de estudo dessa tão importante ciência, nós vamos perceber a sua evolução como disciplina. Então, ela foi se mostrando muito presente no dia a dia, nas várias datas importantes, em vários fatos marcantes da história da humanidade, e aí, a partir daí, a sociedade também começa a perceber essa sociologia como algo importante a dar sua parcela de contribuição no melhoramento do comportamento humano. Então, desde o seu início, a sociologia ela se preocupa muito com a sociedade e o seu interior, não só com aquilo que a gente vê no exterior, por fora, acabado, mas aquilo que a gente vê por dentro, aquilo que está intrínseco, aquilo que é de essência, o essencial. A sociologia procura estudar. E isso diz respeito também, né, aos conflitos sociais ao qual nós passamos e às classes sociais. Então, nós vamos perceber que tudo que tem ser humano, eles são muito heterogêneos. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, vão agir de uma forma em determinada situação, outros já agem de uma outra forma. Então, esses conflitos sociais, eles são estudados a partir do interior, do interno ao qual o ser humano está. Tudo isso, primeiro pensando na sua particularidade, o ser humano como um ser singular, e depois ele em grupos, dentro da sociedade, inserido dentro das sociedades e da comunidade. A sociologia como ciência, ela é uma das 3 ciências sociais, né, e está aí ao lado da antropologia e também da ciência política. Nós já falamos um pouquinho da antropologia e agora nós vamos adentrar mais um pouquinho, percebendo que das 3, a sociologia é a mais popular, é a mais estudada, é a mais compreendida, é a que as pessoas vão mais atrás para perceber aquilo que precisa de mudar, aquilo que precisa de melhorar. A ciência sociológica nos ajuda a compreender determinados fenômenos sociais, como a violência, a corrupção e o desemprego, enfim, um leque de determinados fenômenos sociais, aos quais nós podemos aqui tentar compreender, adentrar dentro da história. Quando a gente se mistura dentro da história, a gente passa a ver com um olhar panorâmico, diferenciado. Então, a ciência, a sociologia como ciência, ela vai nos dar essa abertura de perceber esse pormenor. A sociologia também busca superar a visão do senso comum, daquilo que eu trago lá do conhecimento do dia a dia, e ela vai se transformando em conceitos realmente formulados, comprovados. A sociologia é uma ciência tão importante como a química, a biologia, a história, enfim, como a matemática. Por quê? Porque ela se fundamenta no aprimoramento do ser humano como cidadão crítico. Nós somos cidadãos que pensamos, que raciocinamos, que temos sentimentos, e tudo isso a sociologia vai dando um quê, um porquê que acontece determinada situação, porque agimos e reagimos diante dos fatos daquela forma, daquela maneira. Conceitos básicos para a compreensão da relação educação e sociedade. Então, a sociologia da educação, ela também vai em busca dessa relação entre educação e sociedade. Por que é importante o uso da sociologia dentro da sala de aula? Por que o professor ele vai ter que conhecer o comportamento das suas crianças, dos seus adolescentes, para que assim ele possa dar continuidade aos objetivos propostos lá na sua sala de aula? Por fim, a sociologia da educação é uma disciplina que estuda os processos sociais, que ocorre em relação ao ensino
a aprendizagem. Então, se uma criança ela está com muita dificuldade de aprendizagem, antes de recorrer a qualquer outro ato, eu recorro à sociologia, porque eu vou perceber o comportamento daquela criança, vou observando o passo a passo dele, por que ele não consegue aprender, por que ele não consegue compreender, não consegue avançar diante daquilo que é proposto para ele, né? E a sociologia da educação é uma disciplina que estuda os processos sociais que ocorrem em relação ao ensino-aprendizagem, justamente porque ela vai adentrar não só na individualidade do ser humano, mas ele vai perceber a reação dele dentro da família, a reação daquele indivíduo dentro da sociedade, dentro dos grupos subdivididos, para que assim a gente possa compreender, enquanto profissional, a essência daquele comportamento e por que aquela criança não consegue avançar no ensino-aprendizagem. A educação na sociologia contemporânea. Nos anos 60 e 70, a sociologia ela recebeu um enorme impulso com as pesquisas de Bordeaux, né? Ele buscou analisar a relação entre escola e reprodução social. Ele escreveu que os estudantes do ensino de 1968, né, que a reprodução ela era inerente, tudo que o aluno fazia dentro da sala de aula, dentro da escola, era aquilo que ele vivenciava lá na casa dele, lá na comunidade, lá no bairro onde ele estava inserido, e isso impactava diretamente no seu comportamento. Sociologia da educação no Brasil. Olha que interessante, o Brasil foi um dos pioneiros a avançar nessa área da sociologia da educação com Fernando de Azevedo, né? É um dos pioneiros aí, um dos escritores do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que dá uma nova roupagem para a educação, que vai perceber que aquele sistema de ensino era falho a partir daquele comportamento daquela criança. Ali estava ainda tendo muitas falhas que precisava ser melhorado. Então, com esse avanço, o Brasil foi um dos pioneiros a partir de Fernando de Azevedo no avanço da sociologia da educação. O início da sociologia no Brasil, né? Bem antes do que nós possamos imaginar, já nos anos de 1920 e 1930, já tiveram aí o início, esse pontapé inicial, as primeiras pesquisas da parte de estudiosos para compreender os sistemas da sociedade brasileira, e isso já era estudar um pouquinho a sociologia. Quando se trata de sociedade, eu estou interligando diretamente a sociologia. E só a partir da década dos anos 80 foi que a sociologia conseguiu retornar às salas de aula como disciplina no ensino médio. Nós vamos perceber que hoje, ao longo da nossa aula, com o andar da carruagem dessa temática, sociologia da educação, que hoje ela é uma disciplina não mais de forma facultativa, mas que ela é obrigatória dentro da grade curricular lá no ensino médio, né? E veio somente no ano 2009 essa definição como disciplina obrigatória para os estudantes do ensino médio aqui no nosso país, que houve essa obrigatoriedade. Isso porque sentiu-se a necessidade de perceber o comportamento humano das pessoas, né? A diferença entre indivíduo e sociedade. Essa dicotomia, essa dupla visão, essa via de mão dupla entre indivíduo e sociedade é fundamental nas ciências sociais e faz parte dos primórdios. Nós vamos perceber que desde que fala do ser humano, começamos a perceber os inúmeros problemas sociais, e é aí que há essa junção da sociologia de tentar entender o indivíduo na sua essência e como ele age, esse mesmo indivíduo age quando ele está em grupo, quando ele está em sociedade, né? O objeto de estudo, né? Nós já percebemos aí qual é o objetivo da sociologia, e mais uma vez, a sociologia é o estudo científico, comprovado. Quando eu digo que é científico, eu saio do senso comum, eu saio do achismo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, para dizer é isso, porque foi comprovado por estudo. Então, a sociologia é o estudo científico da sociedade. E parte dos métodos de observação,
análise, só depois para a comparação, para que assim possa realmente se figurar como uma ciência social, né, que busca estudar o meio, que busca estudar o indivíduo na sua essência, no meio ao qual ele faz parte. E nós podemos aqui perceber, né, que Emile Durkheim, ele teve assim todo aquele avanço em relação à sociologia da educação. A partir dos seus conceitos, nós podemos entender a educação como o processo de socializar os indivíduos, né? E a importância da sociologia no campo da educação e nos nossos cursos de pedagogia. Nós não podemos sair de um curso de pedagogia sem compreender o estudo do comportamento humano, sem sair dali com a essência de ver o pormenor, o interno de cada indivíduo e de como ele age dentro da sociedade. Então, essa é a importância do estudo da sociologia dentro dos cursos de pedagogia. E essa foi a nossa aula 2, né, que tivemos aí a ciência, a sociologia, como essa ciência social, que entende, que compreende, que observa, que analisa e que compara os comportamentos para que assim possa trilhar com os alunos, com o ser humano, como esse entendedor do seu comportamento.